Vamos bater um papo agora com um convidado muito especial. O deputado Tio Carlos está na área. Aliás, gente, eu queria dizer o seguinte: a gente se encontrou por acaso, né? E eu aproveitei e falei: deputado, já que você está aqui, vamos lá bater um papo no programa. E ele foi lá, fez os seus compromissos e está aqui agora, ao vivo, veio aqui bater um papo. Obrigado, deputado, por isso. Nada, eu que agradeço, é uma honra. Aliás, esse Legal. Convite é motivo de muito orgulho para mim. A gente aqui fica orgulhoso. Deputado Tio Carlos, você sabe, né? Conhecido no Estado. E a gente tem aqui, é claro, que repercutir alguns assuntos importantes. Eu vou aproveitar a presença do deputado aqui para falar sobre isso. O deputado foi hoje conhecer uma das nossas regiões, né, gente? Foi lá na Quinta, conversou com Judas Tadeu, nosso querido amigo Judas Tadeu, né, que é um dos caras mais importantes aí nessa questão da relação dos líderes comunitários com o poder público, um cara realmente bastante diferenciado. Mas o deputado trouxe aqui uma preocupação que a gente está sempre externando aqui, mas que é interessante, né, a gente ter um olhar de um parlamentar, ter um olhar de quem está lá, né, na capital e precisa ter esse pensamento com relação às coisas que acontecem no interior, com relação à nossa fragilidade da questão do déficit habitacional, né, gente? É um problema sério. O deputado veio aqui e falou comigo: olha, eu fiquei muito preocupado com o que eu vi lá, né? Sem e dúvida, é realmente Deus. Preocupante, né, deputado? Eu fiquei, aliás, impactado. Na verdade, a gente tomou conhecimento de toda aquela tragédia, né, naquelas chuvas, e a gente pensou que a coisa tivesse melhorado. E o que eu vi hoje lá no Vale da Revolta, né, foi motivo de me deixar bastante preocupado. Eu fiz algumas perguntas ao Tadeu, e o Tadeu é uma liderança bastante verdadeira, né? E ele colocou que, infelizmente, parece que as pessoas, quer dizer, o governo, né, e eu digo isso como assumindo a parcela de culpa no sentido de que a gente tem que cobrar do Poder Executivo uma ação mais propositiva, porque não é esperar a tragédia acontecer para que a gente possa depois... É verdade. É isso. Então, o que eu vi ali me deixou bastante preocupado. Vi que tem um empreendimento que foi feito na ocasião, né? Porém, parece que tem espaço para ampliação. Não sei se ainda naquela situação do PAC que teria que ser ampliado, mas o que a gente vive hoje é um drama. Essa questão do adensamento da população nessas áreas de risco, isso é preocupante. E isso é importante que não só que o governo municipal, mas que o governo estadual e o governo federal possa antever, porque aquilo ali está para acontecer a qualquer momento. A gente pede a Deus que não aconteça, mas também temos que cobrar. Tem que cobrar, né? Então eu realmente farei uma ação direta ao governador Pezão. Sei que estamos no fim do governo, um governo que, na minha ótica, muito conturbado e muito triste, né? Porque esse cenário... É um episódio triste para o Rio de Janeiro. E, Anderson, a descrença à classe política, ela se faz pela própria análise desse quadro. Né? Vivemos aí a desesperança. Estamos aí muito próximo de um pleito, há menos de 3 meses, um pleito importantíssimo para o país, candidatura para presidente da República, governador, senadores da República, deputados estaduais, deputados federais. E se você perguntar ao cidadão, que até semana passada estavam todos preocupados com a atuação do Neymar, enfim, da nossa, mas já acabou. Agora a gente precisa realmente fazer com que a população cumpra o seu papel. Eu sou muito crítico, Anderson, quando as pessoas criticam. Criticar por criticar é muito fácil. Eu quero dizer ao cidadão que o momento de você melhorar a classe política é você atuando, votando. Pessoas morreram para que nós pudéssemos votar. E já aconteceu aqui no pleito, aqui em Teresópolis, onde muitas pessoas se negaram a cumprir o seu papel do voto consciente, porque melhorar a classe política passa exatamente pela questão do voto consciente. O voto da revolta, eu costumo dizer, votar em branco como voto da revolta, eu até posso entender, mas não ir votar é abrir mão de um direito que... É o famoso cheque em branco, né, deputado? É verdade. É passar um cheque em branco e deixar que outros façam a sua escolha, né? E é muito complicado isso. E nós temos 92 cidades no estado. A gente tem percorrido, e eu fui vereador na cidade do Rio de Janeiro por um mandato e meio. E lá a gente teve uma atuação bastante coerente com o que a gente defende. A gente defende a educação. Claro. A maioria dos meus projetos são voltados para a educação, porque eu até costumo dizer, para os maus políticos, para aqueles políticos profissionais, eles não querem investir na educação. Não, de jeito nenhum. Porque é a forma que eles veem de se perpetuar verdade. Toda vez. Entendendo que, por exemplo, político nenhum faz favor.
quem paga o salário, verdade. não só do servidor público, como do político, né, é o cidadão. O cidadão tem que cobrar. Também não adianta só votar. Não adianta. Uma coisa que eu tenho falado também muito, deputado, e é importante a gente ressaltar, é que o cidadão, de uma forma geral, ele costuma entender o processo eleitoral da seguinte forma. Ele vai lá, faz a escolha dele, errou, acertou, tudo bem, e vai lá, aperta o fim e acabou. E, na verdade, o fim da urna é o começo, né? Tem que cobrar, tem que participar, tem que fazer parte de conselhos. Você teve hoje com um cidadão teresopolitano que está nos conselhos, está participando, está opinando, está cobrando, né, as autoridades. Está fazendo política, não é a política partidária, não é aquela... Não é a política do dia a dia. Mas é a política do dia a dia que é fundamental. Ela é vital para que a gente possa oxigenar até as melhoras. Por exemplo, o prefeito, né, assume o mandato agora. Se ele não se aproximar dessas lideranças, ele vai estar perdido. Então é muito preocupante. De novo, preciso que o eleitor vá no dia 7 de outubro e escolha o seu candidato. Mais do que isso, após a eleição, se esse seu candidato foi eleito, fiscalize, cobre, porque não adianta. Conforme você disse muito bem, é o início. Né? O que não pode, e as pessoas veem, os mandatos são renovados, e pessoas que estão na política há 20 anos, há 4, há 5 mandatos, e as pessoas não veem melhora. Aparecem os escândalos, eu cito nomes porque esse é um nome, é um expoente da política, foi presidente da República, o Collor, e depois daquele escândalo, é senador da República. Senador, né? E já é senador. Então a gente tem esses escândalos que são aí, mas a gente tem que tirar uma lição nisso. Claro. Tudo, né? Então o Estado tem que ser passado a limpo, o país verdadeiramente tem que ser. Depois disso tudo aí, se a gente não mudar, não, pelo amor aí de fica Deus, difícil. Né? Depois de tudo que a gente está passando, né, gente? Agora, não dá para a gente não questionar também, né, deputado, como é que eu vou motivar esse eleitor, porque a gente está falando de motivação aqui, né? Claro, tivemos um pleito aqui que deve demonstrar um pouco do que vai acontecer no país, né? Abstenção em índices elevados, nulos muito grandes, brancos igualmente. Agora, como é que a gente motiva um eleitor com esse cenário que a gente hoje abre o noticiário, né, deputado? É escândalo ali, é deputado preso, é presidente da República preso, é governador preso, enfim. Como é que a gente motiva hoje o eleitor, aquele cidadão do bem, que às vezes se vê alheio às questões políticas, né, e não deveria, mas se vê, tem todo o direito, inclusive, de se ver. Como é que a gente motiva esse cidadão? Mostrando se ele realmente se furtar a esse exercício da democracia, que é o voto, as coisas vão piorar. Vão piorar. Quando o Martin Luther King lá colocou nos seus discursos, e por diversas vezes ele exaltava a participação do cidadão, quando ele falou que o espantava não eram os gritos dos maus, não, e sim o silêncio dos bons. É a nossa preocupação, porque se está tudo errado, saia da sua zona de conforto. Até porque as pessoas, às vezes, um dos problemas que a gente já viu aqui na cidade é a questão da saúde. Então, algumas pessoas têm uma ótica egoísta. Elas imaginam, por exemplo, eu tenho plano de saúde. Ora, cidadão, estou garantido. Mas se você sofrer um acidente aqui jeito. na rua, você vai ser levado, você precisa que a ambulância chegue. Essa ambulância já é a questão ligada ao Estado. E vai levar o senhor para o hospital público. Se lá não tiver médico, o senhor vai morrer com todo o seu dinheiro. Então, é muito importante. Essa motivação é entender que, ou então, quer desistir? Então é ame ou deixe. Né? Não, então tem muita gente indo para Portugal. Agora, enfim, eu estou largando, estou desistindo do Brasil. Eu não desisto do Brasil, eu não desisto do meu estado. Eu cumpro o meu papel. Eu era animador de festas infantis. O tio Carlos vem dessa história. Eu entendo que a educação é o melhor caminho. E é por isso que eu estou na política. E quero, de novo, me colocar à disposição para que avalie a minha atuação política. Se não avaliar, eu vou votar em quem? Tem gente que vota, desculpa, infelizmente é um retrato. Tem gente que vota por o jogo de camisa, que talvez aquele mal político dá para o jogo, para o time do final de semana, ele fala mais alto do que a creche do filho. E isso é que é realmente preocupante. Então, a motivação tem que ser o que você espera. Você espera de uma Teresópolis uma cidade melhor, mais humana, e essa questão tem que ser colocada. E do Estado? E do país? Porque todas as mudanças, para o bem ou para o mal, elas advêm da política. Não tem jeito. Né? Não adianta. As pessoas precisam entender que todas, a saúde pública, o próprio plano de saúde depende de uma ação política. E essa é a nossa preocupação. Então, a gente entende que a motivação tem que ser o que você espera.
Você espera um país melhor? Então tem que se encontrar motivação. Por mais que os quadros, Anderson, não sejam animadores, né? Porque a gente fica dizendo, maus quadros nós temos em qualquer área. Vários, nós temos maus médicos, maus advogados, nós temos inclusive um mau cidadão. É aquele que, por exemplo... Que troca o voto por um saco de cimento. É o que joga lixo no chão e reclama que a cidade está suja. Esse também, né? Reclama da violência. Tem que fazer o meia-culpa nesse sentido também, né? O meu mandato, eu tenho uma atuação, eu sou membro da Comissão de Educação da LERJ, a gente tem trabalhado e sou o vice-presidente da Comissão de Prevenção às Drogas do Estado. É uma preocupação muito grande e Teresópolis precisa olhar isso. Nós temos um problema muito grave hoje da questão da droga. E a gente pode falar droga de uma maneira geral. Sabe por quê, antes? Tem gente que quer paz, mas não abre mão de apertar o baseadinho dele. Não pode. De cheirar o pó. É isso. Uma coisa está ligada à outra, né? Sem dúvida, você fomenta a violência. Quem consome fomenta a violência. E a nossa preocupação é chamar a atenção da sociedade. Primeiro mostrar, por exemplo, qual é a droga que mais mata. A gente vai para dentro das escolas para debater isso com os jovens. Droga pode até dar prazer, mas as consequências desse prazer é que a gente tem que mostrar. A droga que mais mata é o álcool. É o álcool. Né? Aí tem pessoas que destrói famílias, acaba com carreiras. Sonhos, projetos. Né? Então aí pretende gente que questiona a lei seca. Não, a lei seca, ninguém está proibido de tomar cervejinha. Você só está proibido de beber e dirigir. Só isso. Que potencializa, com certeza, uma situação que a gente acompanha aí. São vidas. E a droga tem esse poder. Eu não conheço, vejo alguns artistas, às vezes, fazendo até apologia, com discursos, mas eu não vejo ninguém dizendo assim, ó, a droga edificou a minha vida. E olha, você faz o seguinte, e a gente tem exemplos, né? Para a juventude, a gente mostra o caso do Chorão. Um líder, um astro da música. E aí? Nós temos exemplos, por exemplo, no esporte. Quantas carreiras foram derrotadas. Eu acho que o Adriano Imperador, se tivesse no lugar do Gabriel Jesus... Seria muito melhor. E ele, coitado, ele entrou numa... Porque dependência química, antes, não é problema de polícia. Não. E o nosso telespectador precisa entender dessa forma. É uma questão de saúde pública, existe uma questão social muito importante, e esse é o nosso papel. Então, eu peço ao cidadão que não desanime, porque se ele entregar, eu costumo dizer, aí é que os bandidos tomam conta. Aí mesmo. Que eles vão tomar conta, né? Gente, agradecendo demais a presença aqui do deputado Chico Castro, que veio gentilmente, como eu falei, foi meio que de surpresa mesmo, né? Ele não estava nem preparado para vir aqui, mas veio gentilmente aqui bater um papo com a gente e compartilhar com você que está em casa um pouco, né, do conhecimento de quem está lá vivendo as coisas, né, desse conturbado mundo da política. Deputado, muito obrigado. Volte mais vezes, né? Olha que o convite é muito especial e eu me sinto realmente privilegiado por esse convite, estar aqui e me colocar à disposição para que a gente possa realmente contribuir, não só com discurso, mas com atitude. Então, nesse ano, mais uma vez, eu agradeço o seu programa, essa oportunidade e estamos aí, mais do que nunca pronto para responder o cidadão pelos nossos atos em prol de uma política com P maiúsculo. Muito obrigado. Com certeza. E a gente vai para o intervalo comercial rapidinho, daqui a pouco, quando a gente voltar, finalizamos o programa direto da nossa redação. Vamos chamar o jornalismo, vamos saber o que está acontecendo na cidade, na região. Já já a gente está de volta.